Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não muda ainda, por favor. O apóstolo Paulo está dizendo que a santidade fará parte da nossa vida. Os nossos corpos serão um sacrifício vivo a Deus, santo, agradável, que é o nosso culto racional. Olha só, culto racional, até o nome é uma banda de rap, né? Culto racional, a gente vai saber o que está fazendo. Quando a gente vem para a igreja, a gente traz o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo e também a nossa mente, amém? A gente entende as coisas de Deus, a gente medita nas coisas de Deus. E agora o apóstolo Paulo vai dizer, essa santidade, ela virá para nós, ela será o nosso lifestyle, o nosso modo de viver, se acontecer o versículo 2. E não vos conformeis a esse mundo, ou a esse século em outra tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mente transformada me faz entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e me remete ao versículo 1. Eu apresento porque eu conheço, porque eu sei, aprendo certo, eu vivo certo. Amém? Quem aprende certo, vive certo, de uma maneira muito branda, muito tranquila, muito leve. Eu quero convidar você a fechar os olhos e estarmos orando ao Senhor nesse momento, mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe com tanto amor, carinho, generosidade e fidelidade para a tua casa. Muito obrigado pelas músicas lindas, muito obrigado, Senhor, pela palavra em línguas com interpretação tão, ó Deus, tão preciosa aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério infantil, pela noite com as crianças aqui, pelo acampa dentro. Muito obrigado pelo jantar que vamos participar depois desse culto. Muito obrigado pelas mãos que estão fazendo, que já tudo que foi feito. Obrigado por todos que vão ajudar nesse jantar. Obrigado por tudo, te agradecemos. E agora, Senhor, te pedimos, ainda nessa noite, fala conosco agora através da palavra. Me unge para pregar, unge todo esse povo querido e amado para ouvir, entender, guardar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, repreendemos toda e qualquer força contrária. Agradecidos, orando no nome de Jesus. Não cansamos de te aplaudir, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você a sentar. E agora eu vou fazer uma introdução. Depois a gente vai entrar na pregação de hoje, porque durante a semana, no domingo à noite, a Bispa Cláudia recebeu, via rede social, alguns pedidos de uma explicação melhor de uma parte da pregação da semana passada. Como já dissemos, nós estamos aprendendo juntos. Deus revelou ao meu coração que o Evangelho da Graça é o Evangelho que Ele quer que seja pregado aqui e em todos os lugares, e está sendo uma revolução ao redor do mundo. E eu te faço uma colocação para embasar o que eu vou falar. Estivemos lá em Balneário Camboriú, na quarta-feira, pregando o Evangelho, com toda a alegria do nosso coração. E de manhã, no Conselho de Pastores de Balneário Camboriú, Unipaz. Legal, né, cara? Unipaz. Mas só que paz com S, União dos Pastores. Mas aí quem não é? Unipaz. Então os pastores então estão em paz. Que bom, aleluia. É bom que os pastores estejam em paz, mesmo que seja com S. Pregando lá no final, ou melhor, no meio do louvor, estava ali na primeira fila, já pronto para subir no altar para pregar. Uma pessoa bate nas minhas costas. Eu olhei para trás e ele falou: oi, Bispo Bita, tudo bem? Como é que tá? Eu sou o Santos. E eu falei para ele, então, eu sou o Santo. Ele falou assim, eu sou o Santos. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu sei que o senhor não lembra de mim, você não lembra de mim, era muita gente, mas eu estava lá. Lá onde? Lá no edifício Lafayette, onde nós pregamos o Evangelho em 87 e 88. 1900, não é 1800, 1987 e 1988, nós fomos toda quarta-feira à noite a Balneário Camboriú, pregar o Evangelho. Dezenas de jovens, eram jovens, brother, gurizada, piazada, foram salvos e batizados com o Espírito Santo. E esse um deles hoje é pastor em Balneário Camboriú. À noite, pregamos na igreja, veio uma mulher com seu filho, desse tamanho,
Bispo Bita, eu também sou remanescente do Lafayette. É mesmo, querida? Eu estava lá. Né? Eu fui, eu estava lá. 2 pessoas naquela igreja. 2 pessoas. Um é pastor, que tem uma igreja, e outra é membro daquela igreja, e eu não sei quantos outros, mas espera aí. 2 pessoas, e lá naquela reunião a gente reuniu mais de 50 jovens, e o Espírito Santo me deu um flashback. Cara, eu e a Bispa Cláudia pregamos o Evangelho desde 1982. Estamos há 30 anos pregando o Evangelho, mais ou menos. 30, começamos em 82, 83, estamos em 2013, 30 anos. Para a glória e honra exclusiva de Deus, nós já vimos centenas e até milhares de pessoas aceitando Jesus. Nas nossas reuniões que começaram no salão, na sala de estar do apartamento onde a Bispa Cláudia morava quando era solteira, e eu era o seu namorado, depois noivo. Depois começamos no salão de festa do prédio, fomos para o Teatro Álvaro de Carvalho, fomos para outros prédios, fomos para o restaurante na beira-mar, fomos para onde, ali na frente do instituto, que agora está vazio, mas foi uma igreja grande ali, que a gente pastoreou um tempo, nos reunimos ali durante os 2 anos, fomos itinerantes nessa cidade e vimos, meu Deus, nas ruas pregamos durante anos, vimos, para a glória de Deus, milhares de pessoas aceitando Jesus. Mas muitas delas, não estão mais na igreja hoje. Muitas. Quando eu estive lá em Balneário Camboriú, o Senhor me falou, aqui do Lafayette tem 2. Claro que deve ter mais. Mas eu comecei a pensar, quantos amigos nossos estão fora da igreja? Tem uma pesquisa de alguns pastores brasileiros que é muito deprimente, brother. Muito deprimente. Você só segura a onda porque você é de Jesus e a sua graça nos basta. A pesquisa é a seguinte: o mesmo número de crentes que tem dentro das igrejas evangélicas hoje, em média 30 a 35 milhões, tem fora. Tem uma igreja dentro e uma igreja desviada. Tem 35 milhões de brasileiros se congregando hoje? Tem. Mas tem 35 milhões de brasileiros hoje, agora, 8h25, como nós estamos agora, num domingo. Só quem veio num culto de manhã ou à tarde deveria estar em casa. Amém? Crente que é crente não fica em casa domingo. Não fica, não consegue. Não é que não fica, não é que não pode, é que não consegue. O Espírito Santo te cutuca. Amém? Cutuca com vara curta. Vai para a igreja, mané. Vai para a igreja, querido. Ô, rapaz, quem vai ver o Fantástico, vai para a presença do Fantástico Jesus. Não, o Espírito Santo vai te incomodar. E domingo à noite ficar em casa é deprê. Amém? Não é para quem veio no culto da manhã, que vai começar em breve, ou no culto da tarde, quem sabe vai começar em breve, mais breve, mas não tão breve. Mas domingo à noite é dia de culto, velho. Domingo à noite é dia do Senhor. É como os judeus tinham o sábado, nós temos o domingo. É dia do culto, não tem como. É o endereço, todos os caminhos levam para a igreja domingo à noite. Ou domingo de manhã ou domingo à tarde, amém? Não tem como. Mas hoje, domingo à noite, eles dizem que tem a metade dos crentes que deviam estar. Se a igreja hoje no Brasil tem 35 milhões congregando, devia ter 70 milhões congregando. A metade está fora, por quê? Então, vamos lá. Tem alguma coisa errada. Amém? Tem alguma coisa errada. O que é? Eu creio de todo o meu coração. 1 Coríntios, capítulo 16, rapidinho, versículo 23. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja para com todos vós em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo termina de 1 Coríntios até a sua última carta, que é a carta a Filemon, ele termina assim: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Todas as cartas do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, Tito, Filemon, 1 e 2 Timóteo, todas as cartas ele acaba: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E então ele contagia a galera, e João, que significa a graça, último capítulo, último versículo da Bíblia, para fechar com chave de ouro, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? A mensagem mais pregada é: a graça do Senhor Jesus seja com todos. E a mensagem
que nós temos pregado no Brasil nesses últimos tempos é uma mensagem de dureza, cobrança, correção, pesada, lei, uma mistura. E domingo passado a gente empolgado, como graças a Deus o Senhor nos faz, amém? Deus nos faz empolgados, amém? Deus não nos faz apagados, Ele nos faz empolgados, porque somos luz do mundo e sal da terra. E quando a galera começa a cantar e tocar aqui, é como que, pá, liga na eletricidade. Quando a gente sobe aqui para pregar, liga na eletricidade, é a unção do Senhor, e Deus nos faz empolgados para pregar o Evangelho. E na empolgação de domingo passado, como na empolgação de hoje, e eu creio que na empolgação até os últimos dias que eu viver nessa terra, amém? Seja 100, 120 anos, eu quero, se Deus, se Jesus demorar um pouquinho a voltar, com 120 anos está pulando e pregando, amém? E se nós estamos debaixo da graça, e a graça é a mesma promessa de Abraão, então até 175. Tudo é possível aquele que crê, amém? Glória a Deus. Empolgado eu preguei. Irmãos amados, presta atenção, meu, já estou me alongando. É a porção de Benjamim, né, pastor Cristo? É a porção de Benjamim. Pregamos assim: tudo que o homem semear nessa terra, se ele semear errado, Jesus vai lá e neutraliza, porque na cruz Jesus morreu por tudo que era negativo, que era ruim, por tudo que era contra nós. Jesus segurou na cruz e deixa comigo. Para ti vai sobrar toda sorte de bênção, suprimento para toda necessidade. Você vai ser abençoado por mim. E eu seguro todo o castigo, todo o pecado. Eu seguro toda a maldição. Eu seguro tudo. Ele tomou sobre si toda a malignidade. Amém? Tudo que Deus tinha contra o homem foi exaurido. Jesus tomou tudo, levou tudo. Para nós não sobrou mais nenhuma maldição. Não sobrou mais nada de ruim. E também, na empolgação, eu falei uma coisa que faltou dar um complementozinho, porque as pessoas são muito ligadas, glória a Deus por isso. Quando você semeia algo ruim, Jesus vai lá e se coloca no meio e é o teu advogado e te defende, amém? Tudo que você semear de dinheiro, ele se coloca um advogado e fala: pai, 100 vezes mais. Eu, meu filho, meu irmão, teu filho, a minha palavra diz. Agora, tudo que ele semear, contenda, semeou fofoca, semeou violência, Deus perdoa, amém? Deus perdoa, não nos imputa pecado, Ele não imputa mais pecado, Ele perdoa. Alguém aqui já ouviu um testemunho nos idos de 1989? Hoje estão um tanto quanto saudosistas, né? Não voltaram, né? 1988, 89, pessoal aí mais rodado. A gente congregava numa igreja que vinham muitos pastores de fora. E um deles trouxe um testemunho de uma irmã, se não me engano, de São Paulo. Ou lá para cima, sudeste, norte, nordeste para cima. O testemunho era o seguinte: fez um sucesso, velho. Rolou até em fitinha, tudo. Cassete na época, né? Uma família está em casa dormindo. Um ladrão, né? Entra armado para assaltar, levar dinheiro, joia, o que fosse de valor. Um ladrão para roubar. Ele não queria, não era um assassino, não era um latrocínio, era um roubo. Qualificado ou desqualificado. O ladrão entra na casa, arromba a porta, lá uma janela, faz uma manobra, entra em casa e vai e começa a ver assim tudo que era interessante para ele pegar. Sangue. O cara começa a ficar apavorado. De repente, ele bota a cabeça assim, pessoas dormiam de quarto, porta aberta, todo sangue em cima do casal, sangue em cima dos filhos, o quarto casal, o quarto filho, sangue em cima de tudo. Ele fala: o cara sai gritando: não fui eu só vim roubar, eu não matei ninguém. Polícia pegou o cara: que isso, maluco? Não fui eu, eu juro de pé junto, não fui eu só queria roubar, tá tudo morto, coisa feia, sangue, tudo. Meu Deus, seu guarda, tudo é muito sangue, seu guarda. Calma, rapaz, vamos entrar lá. Entraram na casa, nada, tudo limpinho. Aí o guarda bateu, viu, né, entrou. Que foi, senhora? Esse ladrão aqui está apavorado, disse que entrou aqui para roubar, arrombou sua porta, janela de trás lá, e viu sangue em tudo que ele queria pegar, e sangue em vocês.
Amém, obrigado, Jesus. Uri pachorimiri canda. Antes de eu dormir todo dia, eu faço uma oração. Senhor, cobre os meus e tudo que é meu com o teu sangue. Cara, esse testemunho correu o Brasil, velho. Quando você olha para o pecado, o Espírito Santo vai te mostrar o teu pecado que você está pensando em cometer, coberto com sangue. Amém? Você vai ficar pensativo, como aquele ladrão. Então, quando você semeou alguma coisa, o sangue já cobriu. O sangue de Jesus te cobriu, Deus já te justificou, e o Senhor é contigo por onde quer que você ande. Amém? Mas, verticalmente, tudo resolvido. Eu e o céu, eu e Jesus estamos ok, mas o Senhor fala, eu sou bom, mas o homem é meio atrapalhado. Há um mês atrás, a gente teve uma notícia muito triste. Um garotão crente, que esteve com a gente alguns anos atrás, ele tinha uma bronca na justiça, de uma coisa que ele fez antes de se converter, e que estava lá, engavetado, e foi desengavetado, e ele teve que cumprir pena, por causa daquilo que ele fez há anos atrás. O pecado foi perdoado, a consequência existe. Aquele que adulterar, a Bíblia fala que o seu opróbrio jamais se apagará. Então ele é perdoado, ele não vai para o inferno, porque ele foi perdoado por Jesus. Mas a vergonha, o estrago é terrível diante da situação horizontal. Você consegue vencer isso, porque com Deus você está ok. Mas para você se acertar com os homens, vai ser trabalhoso. É mais uma coisa que te leva ao Espírito Santo te dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Pecado não foi feito para nós. O pecado é ruim. O Senhor Jesus morreu pelos pecados, pagou o preço porque é muito ruim. Amém? Então para que cometê-lo? Mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai. Diante do Pai. Agora diante do homem, vai ter perrengue. Vai ter vergonha, retaliação, acusação. Eles nos acusam. Não, eles nos acusam por tudo, né? Não, agora a igreja está com a luz mais pá. Agora está usando calça jeans, não usa mais gravata. Depois, não, careta, usa gravata. Não, agora, eles nos acusam de tudo, amém? O homem é terrível para acusar. O nosso Deus não acusa ninguém. Nenhuma condenação, quem os acusará? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Foi Cristo Jesus que o justificou, amém? Mas, quando o homem erra, Deus abençoa, mas diante dos outros homens, é complicado. Aí, o inimigo que nos acusa de dia e de noite, não pode mais nos acusar diante de Deus, porque foi expulso do céu. Aí ele enche a nossa paciência, a nossa consciência é lavada pelo sangue de Jesus, mas a gente tem incômodos, as pessoas ao lado ficam falando mal, ficam comentando. Então, só para completar essa mensagem da semana passada, de que a semeadura negativa que você faz, Deus te perdoa, mas o resultado aqui na terra, às vezes é bem complicadinho, e com a ajuda de Deus, sabendo que está perdoado por Ele, você vai tentando consertar tudo, e geralmente consegue consertar tudo, mas Deus quer te livrar de muito embaraço, amém? E te dar uma vida tranquila, para que tenha paz com todos, e se dê bem com todos. Então, em nome de Jesus, que oferece o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prova o teu culto racional, e anda em santidade, sede santos como Ele é santo, a graça vai te ajudar a santificar. Aquele que está debaixo da graça, não vive em pecado, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém? Deu, né? Deu para entender, né? Queridos, o pastor estava pregando sobre aquela passagem da mulher adúltera, e um bêbado entrou na igreja, tá? Um bêbado entrou na igreja e sentou na primeira fila, e veio com aquela mochila surrada,
Veio, né? Com a mochilinha dele tinha uma pedra dentro. Para se proteger dos cachorros, né, velho? Aí ele veio... Não, fica lá na frente, perto do diácono e tal, lá. Daí ele... sentou na primeira fila. Não, vamos dar força no final bêbado. Aí o pastor, né, todo... Quem está aqui que nunca errou, atire a primeira pedra. O bêbado pegou. Pum! Que é isso, rapaz? Dessa distância eu nunca errei. Aplauda o Senhor, meu irmão. Dessa distância eu nunca errei. Quem nunca errou? Vamos para a palavra? Aprendi lá em Manoel Camboriú. Vamos para a palavra, galera? Vamos lá? E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? O campo de batalha preferido do inimigo é a nossa mente. A nossa mente tem que ser tratada. Nós temos que aprender, o apóstolo Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que ela aprenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a mente é um campo fértil para que tenhamos problemas, para que tenhamos depressão, para que tenhamos ansiedade, para que sejamos pessoas complicadas, pessoas difíceis, mas Jesus morreu por tudo que nos era contra, amém? Por tudo que pesava contra nós, pela nossa mente não está funcionando bem. A Bíblia fala lá em Isaías, todo o coração é enfermo e toda a mente doentia. Jesus veio para curar as nossas enfermidades do espírito, alma e corpo e da mente. Então o apóstolo Paulo fala, transforma a tua mente para aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora, Lucas 22, 44. Jesus no Getsemane, Pedro, Tiago e João próximos a ele. Ele se afasta alguns metros e vai orar sozinho. Os outros discípulos estão lá no pé do monte. Pedro, Tiago e João ficam no meio do monte. Jesus vai até em cima, ora sozinho. 3 baterias de 1 hora, e numa dessas, creio que na terceira, ou na primeira, ou na segunda, ou nas 3, Lucas 22, 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais ele ficava agoniado, mais intensamente ele orava, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O suor de Jesus, que no começo da oração era um suor normal, como nós suamos, e você já viu como quando você vai correr, fazer exercício, andar, qual é a primeira parte do corpo que o suor começa a correr? A cabeça. Na cabeça é onde nós temos mais facilidade para suar. Jesus começou a suar na sua cabeça, como eu estou, mas não é sangue, hoje não. Jesus começou a suar, e suou, além da água natural, do suor natural, ele começou a suar sangue. Em primeiro lugar, o suor. De onde vem o suor? O suor, a Bíblia fala que no jardim do Éden, pelo que a palavra fala, não havia suor. Adão no jardim do Éden era como aquele pastor amigo do pastor Elinho. Nem suei. O cara fez um monte de exercício lá, fez um monte de troço lá do exército. Chegou no final, todo mundo tomando banho. Ele foi lá, trocou de roupa e ia para casa. E daí, rapaz? Nem suei. No jardim do Éden, Adão no final do dia encontrava com Deus. Na viração da tarde, Adão, depois de cultivar, guardar, dar nome aos animais, se encontrava com Deus no jardim do Éden na viração do dia e falava para o Senhor várias coisas, inclusive, nem suei. Creio que no jardim do Éden era uma temperatura 24, 25 graus, temperatura ambiente perfeita. Então, qual a base bíblica para crermos que no jardim do Éden, Adão nem suei? Porque Deus falou, agora você vai sair do jardim, vai habitar fora do jardim, o jardim vai ser retirado, e com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Suor do rosto é fruto da maldição de ter pecado e ser expulso do jardim do Éden. Então Jesus, no Getsemane, ele começa a primeira coisa que se manifesta naquele processo que vai levar até a crucificação, a morte.
e ele ser enterrado na sexta-feira, o processo começa quinta-feira à noite no Getsemane. Depois da ceia eles vão para o Getsemane, ele é preso no Getsemane, passa a madrugada aprisionado, é julgado sexta-feira pela manhã, é crucificado no meio da manhã de sexta-feira e morre no meio da tarde de sexta-feira. Então nesse processo a primeira coisa foi, após a ceia, cantaram um hino, alegria. Agora ele vai para o Getsemane e a agonia começa a tomar conta, ou seja, o peso que ele estava começando a levar é o peso que o pecado e que o diabo querem colocar sobre nós. É como que ele se colocando, todos nós aqui, e Jesus se colocando para receber tudo que estava contra nós. Agora vem tudo sobre Jesus, contra Jesus, para que pelas suas pisaduras nós sejamos curados. O castigo que nos traz a paz esteja sobre ele. Ele começa a suar, porque quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, eles tiveram que suar pelo pão de cada dia. E agora Jesus quer que você não tenha mais a maldição de suar, não se sinta mais afastado da presença de Deus, não se sinta mais expulso. O jardim do Éden lá, então tem um anjo na porta do jardim, com uma espada de fogo, e ninguém pode entrar. Agora Jesus fala, eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagem. Jesus falou, o véu do templo vai se rasgar, e se rasgou de alto a baixo, diz a palavra, e hoje o Santo dos Santos tem livre acesso a nós. Agora você não tem mais a maldição de estar fazendo as coisas longe de Deus, afastado de Deus, fora do jardim do Éden. Hoje você está na presença de Deus, você está no Santo dos Santos, o Senhor te acolheu, e agora você está na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. No final Jesus fala, Pai, por que me desamparasse? Ou melhor, Deus meu, por que me desamparasse? Jesus fala na cruz, uma das frases que ele fala no final é, Deus meu, por que me desamparasse? Quando você lê os evangelhos minuciosamente, estudando Mateus, Marcos, Lucas e João, nunca Jesus chamou Deus de Deus, sempre Pai, sempre Pai, em todos os evangelhos, e em todas as vezes que ele se dirigiu a Deus, Pai, sempre Pai. Ele nunca chamou de Jeová, nunca chamou de Deus, nunca chamou de Senhor, é sempre Pai. Na cruz ele chama Deus de Deus, ele não chama de Pai. Por quê? Deus meu, por que me desamparasse? Tudo que Jesus fez na cruz foi em nosso favor, para que nós que chamávamos o nosso Deus de Deus, uma coisa distante, agora nós possamos chamar Ele de Pai, amém? O Senhor deixou, Deus meu, por que me desamparasse? Para que nós possamos dizer, meu Pai, obrigado porque Tu me recebeste, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, por causa de Jesus, e porque Ele se separou de Deus por algum tempo, agora nós estamos ligados a Deus para a eternidade, louvado seja o Senhor Jesus, amém? Então agora o suor do rosto, a minha mente, eu tenho que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou com Deus, o Senhor está comigo, nós somos pai e filho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, como fala em João 10, Jesus falou, eu te tenho na minha mão, e o meu Pai tem a mão dele em cima de ti. Então nós estamos dentro da concha da mão de Jesus e da mão do Pai, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, então agora nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o pecado? O pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus no Antigo Testamento. Jesus falou, eu levo o pecado que faz separação, e esse pecado que faz separação me separou do Pai, para que vocês fiquem com o Pai para sempre, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que isso me faz fazer? Me faz ser cada dia mais consagrado, amém? Me faz cada dia ver mais que o sangue já está sobre tudo. O sangue está na ombreira da porta. O sangue está sobre todo o altar. O sangue do Senhor está sobre a minha vida passada, presente e futura. Então agora eu vou andar em cima do sangue de Jesus, confiando na santidade, crendo nele. E se necessário, se alguma vez eu falei o que não devia, fiz o que não devia, o sangue de Jesus está ali para me purificar de todo pecado. E como Pai, completando então o complemento, a Bíblia fala que nós somos filhos e não bastardos. Além do Pai nos avisar, eu te perdoo, eu te justifico. As pessoas às vezes vão te trazer problemas quando você errar, mas eu estou contigo e comigo, você é mais do que vencedor, eu te ajudo a vencer as batalhas, e você passa. Mas às vezes Deus, pelo seu amor, Ele também nos dá uma corrigida. Ele nos corrige. O apóstolo Paulo falou, o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. Ele termina todas as cartas dizendo graça. O apóstolo Pedro referenda.
O apóstolo Pedro faz uma referenda, vão para Paulo, porque ele tem uma revelação da justiça como ninguém. Então o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. Mas ele falou, Deus mandou, deixou um mensageiro de Satanás vir esbofetear, para que eu não me engrandecesse com as grandezas das revelações. Então às vezes, se a gente está meio saidinho, Deus perdoa, não imputa pecado, mas nos coloca no trilho, porque Ele nos ama. Amém? Ele nos coloca no trilho, Ele nos mostra, esse é o caminho, andai nele. O caminho é santo, andai nele. O apóstolo Paulo, de repente, estava começando a ficar com a cabeça nariz meio empinadinho, e o Senhor mandou um mensageiro de Satanás para dar uns, umas direitas, um jab, uma esquerda, e o apóstolo Paulo voltou à posição normal, e humilhando-se diante de Deus para continuar a ser exaltado. Então a correção também é bíblica, dentro da graça tem correção, e dentro da graça tem tudo ok com Deus, mas as pessoas podem te causar problema por aquilo que você fez, que Deus perdoou, mas as pessoas são mais lentas que Deus. Deus perdoa instantaneamente, as pessoas às vezes demoram um pouco, então cada vez é tudo para que a gente ande cada dia mais em santidade, louvado seja o Senhor. Então a graça, o meu suor, Jesus quer que esse suor seja só saudável. Não seja um suor simbolizando a maldição de estar afastado de Deus. Eu estou ligado com Deus, Deus está comigo por onde quer que eu ande, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E agora, em Deuteronômio capítulo 22, ainda dentro do suor, Deuteronômio 22, de 9 a 11. Leremos isso depois. Vamos agora ler Levítico 19, 19. Levítico 19, 19 diz o seguinte. Levítico 19, 19. Não, eu peguei, esse aqui é o 44, 18 que é melhor. Coifas de linho, em outra tradução, tiaras de linho. Imagine uma parada assim, um lenço de linho. Coifas ou tiaras de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. Ou seja, o sacerdote não podia ter um turbante, uma tiara, uma coifa de lã. Só existiam dois tecidos, lã e linho. Linho para o verão, lã para o inverno. Não era nem no inverno no verão para o oficial estar atuando no templo, na sinagoga, no Santo dos Santos, onde quer que seja, no santo lugar, com algo de lã na cabeça. Por quê? Porque o sacerdote não podia suar a cabeça. Era para ele ter a cabeça sempre livre do suor. Então Deus quer que você esteja livre de toda maldição, de todo mal-estar, de todo mal. Por isso o Senhor te purifica, e a tua cabeça agora, a tua mente é sadia. Mas em Deuteronômio capítulo 22, 9 a 11 diz o seguinte: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha, com o boi e com o jumento juntamente não lavrarás. Não te vestirá de diversos estofos de lã e linho juntamente. Eles não podiam ter uma roupa que fosse uma mescla de lã e linho. Era ou linho ou lã. Lã para certas ocasiões e linho para ministrar dentro do tabernáculo, dentro da tenda da congregação. Então eles não podiam misturar esses dois tecidos. O que significa isso? A lã esquenta. O linho é um tecido fresco que não deixava o sacerdote suar. Então na nossa vida, nós temos que ter uma coisa bem definida. Eu sou de Jesus, e Jesus trouxe a graça e a verdade, então agora eu vou crer que Jesus me justifica, que o Senhor é meu pastor, é o meu pai, é o meu melhor amigo. Então eu não vou misturar lei e graça, porque se eu misturar lei e graça, eu serei como o sacerdote que misturava lã e linho, e Deus falou, é proibido. Então Jesus falou, eu vim tirar vocês de toda a amargura, de toda a maldição da lei, de tudo que é ruim, e dizer para vocês que a minha graça vos basta, e que a minha graça vai fazer vocês andarem em santidade. Vocês não vão abolir, vocês não vão renegar, vocês não vão ser foras da lei, vocês vão viver a lei, e a lei será um fruto da tua vida na minha presença. A lei agora vocês cumprirão com naturalidade, não cumprirão daquela maneira fria, daquela maneira rígida. Presta atenção, vou abrir um parênteses. Quando os judeus chegaram no Monte Sinai, pararam
E Moisés falou, eu vou subir e vou falar com Deus. E Moisés volta e fala assim, ó, Deus está propondo que a gente continue na aliança de Abraão. O que vocês acham? Eles não aceitaram. Eles disseram, não, a aliança de Abraão é a aliança da graça. Que Deus faz tudo por nós, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Nós queremos que nós venhamos a merecer. Moisés sobe no monte e eles falam, tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. 3 vezes eles falam em seguida, você lê lá no livro de Êxodo. Moisés sobe no monte. 40 dias e 40 noites Moisés fica lá. A primeira lei era, não terás outros deuses diante de ti. Segunda lei, não farás imagem de escultura. Certo? Você conhece, né? Moisés desce do monte com as 2 tábuas da lei, um bezerro de ouro, e eles dizendo, este foi o Deus que nos tirou do Egito. Eles quebraram 2 leis ali na arrancada. Moisés pega as tábuas da lei, que eram 2, e quebra. E fala assim, parafraseando, as 2 tábuas estão quebradas, vocês já quebraram 2 mandamentos na arrancada. É impossível a lei. Não vamos ter lei, vamos continuar na graça. E o povo fala, não. Moisés, vou repetir porque você nunca escutou isso. As 2 primeiras leis, não farás imagem de escultura, e a segunda, não terás outros deuses diante de mim, primeira lei. Segunda, não farás imagem de escultura. Fizeram o bezerro e chamaram ele de Deus. Tiveram outro Deus e fizeram a imagem de escultura. Moisés pega as 2 tábuas da lei, quebra as 2 diante deles e fala, não funciona. Não funciona a lei. Vamos voltar e andar movidos pelo Espírito. Vamos deixar o Espírito nos guiar a toda a verdade, como ele guiou Abraão, como ele guiou José, como ele guiou Isaac, como ele guiou Jacó. É maravilhoso, Deus nos criou assim. Deus não quer que nós comamos da árvore do entendimento do bem e do mal. Deus não quer que nós sejamos merecedores das bênçãos deles por aquilo que nós fizemos, mas merecedores da bênção dele por aquilo que ele fez por nós, porque ele nos amou, ele nos criou e ele quer viver em nós. Então a lei te limita e você fala, não quero Deus. E a Bíblia fala que Jesus falou para eles, nenhum de vocês cumpriu jamais a lei. Desde o começo, Deus falou, é impossível atender toda a lei, é impossível. É impossível. Novo Testamento, palavra eterna. O impossível dos homens é possível para Deus. Galera, é impossível cumprir a lei. Deus fala, o que para nós é impossível, para Ele é possível. Cristo em mim vai dar jeito de eu cumprir a lei. Mas não com a força da carne, pelo poder do Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o povo não quis, e o povo pediu a lei, e Moisés trouxe a lei, e aí o povo ficou 1500 anos atrapalhado, esquisito, ao ponto de quando Jesus veio a essa terra, quem matou Jesus? Os seguidores da lei. Os seguidores da lei, os defensores da lei, mataram Jesus, acusando que ele tinha quebrado a lei, dizendo que era Deus, dizendo que era o Filho de Deus, dizendo que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Levantaram lá falso testemunho contra Jesus. Os seguidores da lei perseguiram Jesus até Jesus levar Jesus à morte. Então agora o apóstolo Paulo fala, Jesus morreu, ressuscitou, e quem quiser ficar com a lei, tudo bem. Fica lá, nós queremos a graça. A lei foi dada por Moisés, fiquem com Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós queremos Jesus Cristo, louvado seja o Senhor, amém? E quando você quer Jesus, Ele vive em ti. Nós somos transformados de glória em glória, como pela sua imagem, como pelo Espírito. O Espírito Santo nos move, o Espírito Santo nos faz ser santos, o Espírito Santo nos leva a fazer a vontade de Deus, nos ensina o que falar, o que fazer, o que não fazer, nos ensina a ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores patrões, empregados. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu sou o que sou pela graça de Deus, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo descobriu, Deus quer ser tudo em nós. A lei limita e você é alguma coisa para Deus. Deus quer ser tudo em você, louvado seja Deus. Essa que é a verdadeira vida cristã, essa que é a verdadeira, a boa nova do Evangelho. Então, meu irmão, que a tua mente compreenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Deus faça parte da tua vida, que viva em ti, e você sinta a presença dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai ter as maiores orações da tua vida, você vai sentir a presença de Deus, você vai orar muito em línguas, você vai orar em todo o tempo, como o apóstolo Paulo fala, eu oro em todo o tempo no Espírito. É comunhão direto, é bênção, é alegria, é sorriso no rosto. Então, não pode misturar lã e linho.
Ananias e Safira. Ananias significa graça. Quando o apóstolo Paulo ficou cego no caminho de Damasco por causa da luz de Jesus que brilhou, vieram 2 escamas nos olhos deles, ele caiu em terra, ouviu a voz do Senhor: Paulo, Paulo, por que me persegue? Jesus chamando ele pelo nome, e ele foi até Damasco. Ficou 3 dias e 3 noites cegos, jejuando e orando. Entra Ananias, é tocado por Deus, vai até a casa onde estava Paulo em Damasco, ora por ele, as escamas caem, o apóstolo Paulo é batizado nas águas, cresce que ele também é batizado com o Espírito Santo. Quem orou pelo apóstolo Paulo, a primeira pessoa que ele viu quando abriu os olhos depois de 3 dias cego? Ananias. Ananias significa a graça de Deus. Amém? A graça de Deus vai ser o que vai abrir os teus olhos, meu irmão. O que vai abrir os teus olhos para a grandeza, para o amor de Deus. Nós temos aqui na igreja algumas pessoas que vieram lá do nosso trabalho de 86, 87. Mas nós temos lá fora centenas de pessoas que não estão mais aqui. Por quê? Porque nós não tivemos na época a direção das pessoas que nos orientavam a ensinar-lhes a graça de Deus. Quem está debaixo da graça, quem descobre o amor de Deus, a palavra de Deus fala que quando o amor de Deus está em nós, o pecado perde a graça. Quando o amor de Deus está em nós, o pecado perde a graça. A Bíblia fala que não ameis o mundo nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo é porque o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo é porque o amor do Pai não está nele. Então nós estamos ensinando agora o evangelho que Cristo veio ensinar e que o apóstolo Paulo veio ensinar. O evangelho do amor de Deus, para que as pessoas não se sintam atraídas pelo mundo. Porque, para encerrar, depois de Jesus ter suado água, suor normal e sangue, ele é aprisionado. E uma das coisas que mais chama a atenção é que é colocado nele uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos é colocada na cabeça de Jesus. E a Bíblia fala que fora do Éden, o homem era amaldiçoado a suar para comer o pão de cada dia, e a terra produziu, Gênesis 3,18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A terra não produzia espinho no jardim do Éden, não havia espinho. Fora do jardim do Éden, espinho. Você já colocou na Wikipédia o que é o espinho? É muito legal. Eu escutei um pastor falando e fui atrás da origem do espinho. O que é o espinho? O espinho é uma folha. O espinho é uma folha doente. Uma folha o cacto era para ter folhas, mas ele tem espinhos. Por quê? Porque quando a planta está num lugar árido, ela pega toda a água que ela pode encontrar naquele solo, traz para o seu caule, que é aquela parte gordinha e a verdinha do cacto, e quando ela vai para a folha se protege para não perder umidade e se fecha, formando o espinho. O espinho é uma folha desidratada. Por que muitas pessoas são espinho? Elas chegam perto de você e você toca. São pessoas brabas, mal-humoradas, não aceitam várias coisas, não aceitam a graça, não aceitam bênção, não aceitam o amor de Jesus, querem ser duro. Espinho, você não pode tocar nela, se toca se machuca, e ela te machuca, porque é espinho. Se você vai para Nova Zelândia, que é um país extremamente úmido, não existe espinho. Quando uma planta começa a ser regada, ela é tirada do deserto, é colocada num solo com bastante água, aquele espinho abre e se transforma numa folha. Quando você lê a Bíblia com os olhos abertos como o apóstolo Paulo, quando você recebe o colírio de Apocalipse, colírio para que vejas, você vem na igreja, escuta uma palavra de que Jesus é a água da vida, de que Jesus te ama e de que o amor dele vai lançar fora todo medo, e o amor dele vai ser o vínculo da perfeição, e ele te ama como você é, e ele vai te aperfeiçoar a cada dia, e você não vai mais olhar mais para você vai olhar para Jesus, vai glorificar Jesus, exaltar Jesus, você vai agradecer a obediência dele, você vai agradecer o que ele tem feito por você, o que ele já fez por você,
você começa a ser hidratado e todo o espinho é arrancado, some, e você começa a dar folhas e frutos, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá fruto na estação certa, as folhas jamais murcharão, e tudo que você fizer prosperará, amém? O espinho vai virar folha, e a folha vai virar flores, em nome de Jesus, e você vai dar muito fruto, por causa da água da vida que é Jesus, e você vai sair da sequidão da lei, sair da sequidão da dureza, e você vai ser um crente cheio da água do Espírito, amém? Coroa de espinhos. Espinhos também são aquilo que Marcos falou que a semente plantada no espinho, ela é sufocada, e depois ele fala que os espinhos são os cuidados do mundo, completando aquilo que eu falei, quando uma pessoa não tem o evangelho da água, do refrigério, da alegria, da paz, do perdão, do amor, da vitória em Cristo. Romanos 8, ela começa: nenhuma condenação há, e termina: ninguém nos separará do amor de Cristo, e no meio o Espírito Santo, vitória, sou mais do que vencedor, ninguém me acusará, é só bênção, água, renovo, refrigério pela presença do Senhor. As pessoas que não estão mais na igreja hoje, é porque viraram espinho, não receberam água, e hoje elas estão lá, espinhentas, secas, rebeldes. O rebelde habitará na esterilidade, e é uma tristeza, mas nós estamos sendo regados com a água da palavra e do Espírito, amém? Você está recebendo a palavra que te rega, a palavra que vai te fazer dar fruto, a palavra que vai te fazer ver que você é amado por Deus, e Ele te amou primeiro, então você vai amá-lo porque Ele te amou. Ele sempre tem a iniciativa. Então agora o espinho também é a malignidade do mundo, os cuidados do mundo. Então Jesus pega aquela coroa de espinhos e toma sobre ele, para que toda a maldição da sequidão, da rebeldia, e toda a maldição de se encantar pelo mundo, seja neutralizada pela cruz, e o amor de Deus estando em nós, o mundo perde a graça, as coisas do mundo perdem a graça. A Bíblia, na continuação, fala, 1 João 2,15 fala que o amor do Pai não está nele porque ele ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai estiver nele, se ele conhecer o amor do Pai, o mundo perde a graça, e a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, ele vai vencer como Jesus venceu. Primeiro Satanás oferece pães, e Jesus fala que não, ele fala de toda a palavra que procede da boca de Deus, eu me alimentarei. Depois ele oferece para Jesus saltar do pináculo e ser reconhecido como Messias, e Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois Satanás mostra os reinos dessa terra e a sua glória, e diz que se prostrado Jesus o adorasse, lhe daria todos os reinos e a sua glória. Jesus fala: só o Senhor Deus adorarei, e só Ele prestarei culto. E de onde Jesus tinha vindo? Do momento que o Pai havia derramado o Espírito Santo sobre ele, e tinha dito: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Quando você se sente amado por Deus, nada nesse mundo te afasta de Deus. Nada fica legal, nada fica atraente. Você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e entregar o teu corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável, que é prova do teu culto racional. Você entende o teu chamado, você entende que você é herdeiro de Deus, você entende que é luz do mundo e sal da terra, e que você entende que a tua alegria é o Senhor e não os prazeres transitórios do pecado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, primeiro, então, repassando relampagoricamente, o suor simbolizando aquilo que nós pregamos, o espinho, e agora onde Jesus é crucificado? No Calvário. Jesus foi crucificado no Monte Calvário, que é caveira. Salmo 68, 20. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Versículo 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Quem é que anda nos seus próprios delitos? Satanás. Ele é o crânio cabeludo. E no Monte Calvário, lá no Éden, Deus falou: a semente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora a profecia vai se cumprir. Satanás fere o calcanhar de Jesus, mas Jesus crucificado, a cruz é como se fosse uma espada. A cruz é algo, isso aqui não dá para fazer exatamente uma espada, uma cruz, mas é parecido, né? A cruz, assim, Jesus pendurado na cruz, e onde é enfiada, enfencada,
abre um buraco no Monte Calvário, que significa caveira, e a cruz de Jesus é enterrada no Monte Caveira. Então o Senhor enterra a sua cruz no crânio de Satanás, simbolizando que toda mente doentia, que nós éramos filhos do diabo e éramos doentes como ele, agora a cruz é colocada no nosso crânio, e o nosso crânio é curado, porque pela cruz, pelo sangue e pelas suas pisaduras fomos sarados, e a nossa mente agora é sadia, e não temos mais a mente do diabo, temos, disse Paulo, a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus.